eletricidade, ela refere-se à conversão de energia térmica, que seria aí o gradiente de temperatura, em energia elétrica, né, por intermédio de um efeito físico chamado efeito Seebeck. Temos aí também o efeito Peltier e o efeito Thomson, né? Ela é utilizada aí, por exemplo, em satélites artificiais e aí nas comuns e já conhecidas usinas termoelétricas, né? Onde utilizamos duas fontes de temperatura diferentes para gerar a devida energia elétrica. O efeito Peltier, ele funciona de maneira inversa ao efeito Seebeck. Ele converte um fluxo de elétrons em um fluxo de calor, estabelecendo uma diferença de temperatura entre as duas junções do termopar. Em outras palavras, o efeito Peltier transforma a energia elétrica em energia térmica. E geralmente ele é utilizado para retirar o calor de um ponto que se deseja resfriar e transportá-lo para um ponto externo. Existem essas partidas comercialmente em lojas eletrônicas e derivadas. Temos o efeito Seebeck, tá? Temos uma ponta de um material aquecendo e a outra resfriando. E nesse momento vai gerar uma corrente que vai ser calculada ali pelo multímetro, tá? Esses dois arames, eles possuem material diferente. Um temos de alumínio, o outro de cobre. Temos a vela para aquecer uma junção, são duas junções, e temos a água com gelo para resfriar a outra junção. Nas duas pontas de cobre foi ligada o multímetro, na qual o multímetro vai conseguir marcar a quantidade de elétrons, a quantidade de energia que vai ser gerada por esse efeito. Tá? Temos o multímetro ligado aí nas duas pontas e ele vai conseguir calcular a corrente que está passando através do multímetro. Esse é o efeito Seebeck, a junção de dois materiais diferentes, uma ponta sendo aquecida e a outra resfriada. Vou falar um pouco sobre o efeito Seebeck. Algumas aplicações, futuramente, quem sabe, usar esse efeito a nosso benefício, né? Dentro do trabalho, a gente conseguiu mostrar que é possível, sim, gerar eletricidade a partir de dois elementos, ou temperaturas diferentes, né? Colocando mais uma vez pauta que a eficácia do efeito Seebeck. Como eu disse, em um futuro não tão distante, a energia pode gerar a partir de maiores projetos, né? E mais sofisticados métodos. Ser utilizado em grande escala, como em residências ou até mesmo em grandes indústrias ou mineradoras, né? Atualmente é conhecida uma aplicação do efeito Seebeck que realmente funciona, que é em modos termoelétricos, que tem como principal objetivo transformar o calor diretamente, né, em eletricidade, como exemplo do calor desperdiçado pelos carros. Existem outras aplicações que, quem sabe futuramente, que eu vou citar agora, que pode ser usada no efeito Seebeck, né? A primeira é equipar aparelhos de ar-condicionado de tal modo que eles não precisem consumir eletricidade em si, né? Isso será possível porque os ar-condicionados de ar transformarão o calor das residências em eletricidade, resfriando assim o interior das residências e tal. Outro exemplo seria equipar carros elétricos, eliminando a necessidade de recarregar as baterias. Conforme o carro se move, o gerador ele converte o calor do ar frontal em eletricidade, mantendo a bateria carregada e os motores assim alimentados, né? Outro exemplo que eu achei bastante interessante é equipar usinas elétricas e alimentá-las exclusivamente com o calor do ambiente, né? Com a tecnologia termoambiente. Eu vou até citar um exemplo mais daqui a pouco sobre essa falta da energia termoambiente, tecnologia termoambiente. Assim, as usinas atômicas elas poderão abandonar os materiais radioativos, transformando em usinas ecologicamente corretas. Outro exemplo seria equipar barcos, navios submarinos que tenham propulsão elétrica com a nova tecnologia. Os rios marítimos coletarão energia térmica do próprio mar, tornando 100% autônomos e em termos de energia, né? Outra tecnologia que eu gostaria de citar, que é a termoambiente, que permitirá a criação de chips de computadores capazes de manter seus núcleos sobre resfriamento contínuo, aumentando significativamente a velocidade de processamento. Essa tecnologia foi uma das que eu achei bastante interessante. O gerador do meio ambiente ele usa módulos termoelétricos especiais para transformar o calor ambiente em energia elétrica. A potência de cada gerador depende da quantidade de módulos termoelétricos de alta eficiência, né?
instalados no sistema interior, diferentemente dos modos termoelétricos tradicionais. Esses modos eles não precisam de uma fonte fria, um dissipador, para transformar o calor em eletricidade. Eles utilizam o efeito Seebeck e o efeito Thomson, levando em conta a lei de Coulomb, né, também, mas de uma forma inovadora. Por isso, diferentemente dos modos termoelétricos tradicionais, os modos termoelétricos de alta eficiência, eles não precisam de uma fonte fria para transformar o calor em eletricidade. É necessário apenas de uma fonte quente, que pode ser inclusive a temperatura do próprio ambiente. A segunda característica importante é ter eficiência energética muito elevada. E isso só é possível porque os termopares dos módulos termoelétricos possuem um dispositivo que simula a temperatura negativa nas junções especiais, que tradicionalmente seriam ligadas à fonte fria e ao dissipador. Por isso mesmo que essas junções especiais estejam à temperatura ambiente. O simulador de temperatura negativa faz com que os elementos dessa junção eles se comportem como se estivessem abaixo da temperatura ambiente. A gente sabe que o efeito Peltier é utilizado para retirar o calor de um ponto que deseja resfriar e transportá-lo para um ponto mais externo. A gente gosta também do efeito Seebeck, que é a utilização de dois materiais e duas temperaturas diferentes para gerar eletricidade. A gente poderia utilizar essas duas aplicações em conjunto e seria possível também utilizar essas duas aplicações para gerar eletricidade, como por exemplo em caldeiras e indústrias de mineradoras, que é gerado um calor enorme e de certa forma desperdiçado esse calor, podendo assim gerar eletricidade, como por exemplo de placas solares que utilizam o calor do sol para gerar eletricidade. Só que nesse exemplo a gente utilizaria o calor das caldeiras para gerar essa eletricidade.